E aí pessoal, voltamos aqui mais uma vez, muito do nada, misteriosamente. Primeiramente, desculpa meu nariz que está altamente entupido, do nada. Só foi eu começar a me preparar para gravar, que tudo começa a dar errado, né? É sempre assim. Então, hoje é um vídeo altamente especial, que é sugestão, né? Sugestão de vídeo do... quem pediu, desativado. Não sei o seu nome, mas é desativado, falou assim: faz um vídeo falando um pouco sobre sua fé, denominação, costumes e práticas. E acho isso muito interessante, né? Para vocês que já me acompanham faz um tempão, já sabem que eu tenho alguma religião, né? Alguma fé. E já que ele teve interesse, eu vou mostrar, falar aqui para vocês, né? Fiz até umas anotações supremas para não ficar muito perdido, porque vai ser umas coisinhas para se falar, né? Vai ser umas coisinhas para se falar. Mas um pouquinho aqui também. Então, na verdade, eu nunca fui assim, desde criança, assim, muito religioso, né? Na verdade, começou com a minha mãe, porque ela que era batizada, né? Minha mãe se batizou quando ela era adolescente ainda, 14, 15 anos, por aí, em tal igreja. Aí, quando eu nasci, ela sempre me falava de Deus, né? Quando eu nasci, ela sempre falava as coisas de Deus, o que era certo e o que era errado. Só que, tipo, nunca falava assim, você vai se batizar, né? Tipo, nunca ela me obrigou a isso. Nunca falou, você tem que ir e tem que se batizar. Ela sempre deixou eu ir se eu quisesse, né? Quando eu crescesse, se eu quisesse se interessar, se eu me interessasse, eu ia, me batizava, ia pra igreja e tal. E desde pequena ela sempre me chamava pra ir, né? Teve um tempo que ela ficou afastada, né? Teve uns anos que ela ficou afastada. Aí agora ela, hoje em dia ela já voltou. E de vez em quando eu ia, né? Faz muito tempo. Eu era adolescente ainda, nem lembro que época que era isso. Eu morava lá na outra cidade ainda. Então, faz muito tempo. Quando eu comecei pra igreja, nem lembro. Devia ter uns 14, 15 anos, 16, por aí. Não, mais que isso. Devia ter uns 17, 18, por aí. As primeiras vezes que fui pra igreja, né? Só que, naquele tempo, eu nunca tinha me batizado, nem seguido nada à risca, sempre, né? Eu sei que eu tinha dentro de mim que eu acreditava em Deus, né? Cada religião é de um jeito e cada religião tem suas crenças, seus deuses e seus não sei o que lá e tal. Mas tem Buda, mas não tem não sei o que lá, não sei o que. Maravilha, aí é com eles lá. Eu acredito em Deus, né? Sempre acreditei, sempre conversei com Deus, sempre pedi pra Ele pra proteção, essas coisas, oração e tal, né? Maravilha, durante minha infância, adolescência, tudo, esses dias, esses episódios que fui pra igreja e tal, mas foi bem pouco tempo. Parei de ir também, aí cresci, trabalhei, aí foi crescendo, a vida foi ficando escrota, aí foi acontecendo um BO tenebroso, aí quando eu tava no fundo do poço, aí eu voltei pra igreja, né? É sempre assim. A maioria das vezes que a gente vai pra igreja mesmo é muito difícil, né? Porque ou você tem uma... Não sei se isso está na Bíblia, mas tem uma frase que fala assim: você conhece Deus pelo amor ou pela dor, né? Ou seja, você escolhe desde pequeno seguir o caminho para Deus, por vontade própria, porque você ama Ele, ou você vai conhecer esse caminho só pela dor. Depois que você se lascar muito, aí você vê que não tem saída, aí você vai correr para onde? Vai correr pro colo do papai para chorar, né? Vai correr para lá, que foi o meu caso que aconteceu, né? Aconteceu vários negócios tenebrosos aí, beleza. Aí eu falei assim, não tem jeito, né? Vai ter que ser isso e pronto, porque o mundo tá muito escroto. Aí eu comecei aí, 2022. Eu fechando o negócio aqui, sempre tem que estar aberto aqui. Em julho de 2022 eu comecei a ir pra igreja firme, né? A igreja que eu vou é a Congregação Cristã do Brasil, é a mesma da minha mãe. No mesmo ano, em 2022, em dezembro, eu me batizei, resolvi me batizar, né? Foi muito bom. A sensação do batismo é uma das melhores sensações do mundo, porque quando você afunda na água e sobe de volta, parece que tudo que é de ruim que você tinha carregado, parece que fica lá, sabe? Você sente uma leveza monstruosa. E foi uma decisão que eu não me arrependo de fazer, apesar de hoje em dia eu não estar mais ligado assim à igreja, né? Vamos chegar nesse ponto também. Não estou assim muito ligado à igreja nos tempos de agora, mas é uma decisão que eu não me arrependo. Se teve que acontecer, é por um motivo, né? Nada acontece por acaso. Ai, foi coincidência, ai, foi por acaso. Na vida não existe isso aí não. Tudo tem que acontecer na hora certa.
Se não aconteceu é porque não era para acontecer, mas se aconteceu é porque aconteceu na hora certa. E aí pronto, é assim. Aí fui, me batizei e tal, comecei a seguir totalmente, fui seguindo. Aí foi começando esse desânimo de novo. Aí quando foi? Ano passado. Ano passado, por 2025, né? Por volta de agosto eu comecei a me desanimar por dois fatos. Primeiro, um começo de ansiedade bizarro, que eu não aguentava mais tanta pessoa ao meu redor, sabe? Muita pessoa ao meu redor já vai me dando uma sufocação, uma palpitação, um aceleramento coracional. E aí, eu não tava mais conseguindo ficar assim ao redor de muitas pessoas. Quando eu entrava no busão e o busão tava cheio, eu já ficava como? Traumatizado. Tentava ficar focando na música que eu tava ouvindo, porque se eu não tivesse com música, se eu ficasse focando nas pessoas e nas conversas das pessoas, eu já ia ficar como? Surtado ali dentro. Aí tá. O motivo é esse, sabe? Um começo de ansiedade começou a me afetar. É que na verdade eu já sempre fui assim muito sozinho, né? Então, eu sempre gostei mais de ficar no meu canto sozinho, sem muitas pessoas. E a igreja que eu vou, né? Tem muitas pessoas. A igreja de uns tempos pra cá deu uma lotadinha. E isso é outra coisa que me deixava assim, ó. Ai, querendo correr, sabe? Fugir. Hoje em dia eu tô melhor, né? Hoje em dia já um pouco assim. Não tô sentindo mais essa palpitação grotesca. Mas ainda assim, quando começa lá no mercado, por exemplo. Quando é dia de terça-feira, tem um movimento do hortifruti, né? E o meu setor é lá no hortifruti. Meu setor é contorna. Faz tipo assim, ó. Contorna assim o setor das bebidas toda e o hortifruti é dentro. E aí fica cheio de gente causando, cheio de cliente, estaciona o carrinho nas prateleiras, nas gôndolas, e você não consegue abastecer. Aí tem as velhas, ai menino, quero passar por aqui. Você tá lá com as coisas, com tudo lá, os carrinhos, os caveirão, os pesos, os ferros, e as velhas querem passar bem ali. Você pode ter 1 milhão de corredor do mercado para a velha dar a volta, mas ela quer passar justo ali onde você tá com suas coisas, a velha. As velhas, sabe? Não são todos, claro. Tem uns vovozinhos lá que são muito gente boa, mas tem uns que só saem de casa para poder causar. Então, isso também afetou a minha ansiedade monstra. Mas hoje em dia eu tô melhor. E outra coisa também é o serviço, né? O serviço cansa e você tem que o quê? Como eu moro numa descidona monstra, toda vez que eu vou pra igreja eu tenho que subir a subidona monstra e descer tudo a outra descidona, até o terminal, até o centro, porque eu moro aqui no centro. E a igreja é mais para lá no terminal do busão, né? Então, o fato da ansiedade juntamente com o cansaço do trabalho me afetou muito e fez com que eu parasse também de ir pra igreja, né? Essas duas coisinhas aí. Aí, por causa disso, hoje em dia não estou indo. Minha fé não acabou por causa disso, né? Eu continuo fazendo minhas orações, converso com Deus sempre, agradeço por tudo que aconteceu no dia, as coisas ruins, as coisas boas, peço proteção, sei que Ele vai me proteger, porque todo dia eu saio para essas ruas de madrugadamente, tudo preto, cheio de coisa tenebrosa, mas eu sei que se eu orar, se eu pedir, se eu confiar, eu vou sair e voltar para casa tranquilo e sem nada de ruim acontecer. Peço proteção dentro do trabalho também, porque lá dentro só tem insetos, várias cobras. Quando vocês pisarem no trabalho de vocês, pessoal, também peça proteção, viu? Porque lá o tanto de gente invejosa, olho gordo e satânica que tem, é bom vocês se proteger. Então, peça proteção sempre que vocês for trabalhar. E você estiver dentro do emprego também, tá bom? Não tenho fé em santo, não tenho fé em imagem, não tenho fé em outros deuses de outra religião. Sei que eles estão lá na região deles, cumprindo o papel deles para quem acredita neles. Mas como eu não acredito neles, eu sei, eu respeito, né? Cada um. Mas eu acredito só em Deus. Para mim, só o Pai, Jesus Cristo, Senhor e tal, é o ponto principal na minha vida, na minha crença, tá bom? Agora, vou falar um pouco da congregação, né? Porque tem muita gente que tem curiosidade sobre como que é essa igreja. Então, é uma igreja que ela tem espalhada em todos arredores do 4 cantos do mundo. Até no Japão tem ela, né? E eu acho isso muito interessante, porque isso vai puxar outro assunto que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que é um negócio que tá aqui. É uma igreja que tem espalhada em todos os cantos do mundo, e ela tem várias peculiaridades. Tem gente que fala que ela é uma seita, né? Porque ela é muito rígida. Ela é muito rígida, tem uns padrões que você tem que seguir. Para começar, lá não existe pastor, né? As pessoas que sobem lá no púlpito, púlpito é lá onde tem um altarzinho assim, né? E tem a mesinha para a pessoa lá fazer o culto, né? Isso se chama púlpito. Tem gente que não sabe, não sabia. E lá na igreja não tem pastor, né? Não usa essa palavra, pastor. Usa cooperador,
ou então os irmãos que atendem o ministério, né? O ministério é os irmãos que estão preparados para poder subir lá e falar, passar a palavra para nós, né? Falar os ensinamentos de Deus para nós, de Deus para nós. São irmãos do ministério ou cooperador. Né? Não existe pastor lá. Não tem cantor também. Claro que a gente canta lá dentro, a gente canta os hinos da igreja. Só que essa igreja também tem um hino específico lá de dentro. Tem o inário, que está aqui. Esse aqui é a versão básica, né? A versão pequena, capa dura. Esse inário é específico da igreja. Você não vai ver isso aqui lá na Pentecostal ou na Universal. Eles não vão cantar isso aqui nunca, porque é específico nosso, da nossa igreja, né? Lá do nosso meio. Por isso que o povo fala que é uma seita, né? Porque tem muitas coisas que só são colocadas nessa igreja que não tem nas outras. Que na maioria das outras igrejas são vários cantor gospel que vai, que é convidado, né? O culto deles são geralmente tudo parecido. Já o nosso é totalmente separado e diferenciado. Então por isso que o povo fala, ai, é uma seita. Aí eu saí de lá porque era uma seita. Nada a ver. Nada a ver. Falar pra você que foi uma das melhores decisões que eu foi pra igreja. Uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida foi pra igreja. Me ajudou bastante o tempo que estive lá. Eu sinto saudade de lá. De verdade, eu sinto muito saudade de voltar pra igreja, sabe? Mas o que me quebra é as pessoas ali ao redor, sabe? Eu não gosto de ficar muito assim misturado nas meias dos povos, que me dá as agonias, sabe? Mas eu gosto muito de ir pra igreja. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é cantar. Tanto é que aqui no canal tem vários covers, né? Por causa disso. Então, eu gosto muito de cantar. E a minha parte favorita do culto era cantar e ouvir a palavra, né? Então, voltando aqui. Lá, como é uma igreja específica, né? Específica, os ensinamentos específicos, os costumes específicos. Então, você não vai encontrar nenhum cantor gospel de fora lá. Nós mesmo que canta, nós mesmos que escolhe a música, nós mesmos que toca, porque lá tem orquestra, né? Tem os bancos lá e tem a orquestra. Inclusive, só a mulher pode tocar o órgão, né? Porque tem aqueles órgãos lá, que é aqueles piano duplo. Tem aqueles de tubo, assim, né? Mas não tem no caso. Então lá é um eletrônico, digital. Mas é aqueles de dois teclados, assim. Só mulher que toca. Eu não sei porquê, mas também deve ser alguma coisa relacionada aos ensinamentos de lá, né? Só a mulher que toca os órgãos e só os homens que tocam os outros instrumentos. O inário é assim. São vários. Deixa eu ver quantos são. Ao todo nós tem 480. Não sei se vai focar aí, porque a janela tá me atrapalhando. São 480 hinos para você cantar. E tem os hinos específicos, né? Os hinos que isso é cantado em batismo. Os hinos que isso é cantado em funeral. Os cantados só em culto de jovens também. E eu gosto muito. E eu acho muito legal. Agora, outra coisa que eu falei pra vocês. Como ela tem, essa igreja toda tem no Japão também, né? No Japão, todo canto. Aí eu comprei também o inário em japonês, né? Porque vocês me conhecem, vocês sabem, né? Vocês já sabem. Kami e no shou-san to Kigan no tame no Sanbika. Que significa o hinos de... Se eu não me engano é o quê? Hinos de louvores de súplica a Deus, alguma coisa assim, sabe? Porque isso também tinha escrito aqui, só que apagou por causa do tempo. Tá escrito, tá vendo? Se vocês... Dá pra ver aqui as letrinhas, só que apagou com o tempo. Deixa eu ver. Louvores e súplicas a Deus. Hinos de louvores e súplicas a Deus. É isso mesmo. E aí é assim, ó. Só que aqui do lado é o mesmo que aqui. Por isso que é mais grosso. Aqui não. Aqui é mais fino porque dos dois lados são... Aqui são 4 hinos, né? Aqui é um, aqui já é outro, aqui já é outro e aqui já é outro. Mas como aqui é um só por página, o que acontece? Esse aqui é o mesmo que esse, só que aqui é para quem não sabe ler em japonês. Aqui é a sonoridade das letrinhas, né? Aqui é para quem já sabe ler tudo, aí quem não sabe canta por aqui. As letrinhas japas. E uma meta que eu quero fazer pro canal é cantar todos em japonês. Eu já cantei só até o 5. Que é muita coisa. 280, quer dizer, 480. Tem os seus dados para você preencher. Só preencher pouca coisa. E fico olhando pra lá, em vez de lá pra cá. Nessa igreja também não tem o dízimo, né? O dízimo é uma obrigação que você tem que dar uma parte do seu salário pra igreja, né? Na maioria das igrejas tem isso,
não sei qual tem, mas eu não vou falar coisa para não tomar bronquinha, né? Mas na nossa igreja você não precisa dar o dízimo. O que você pode fazer é fazer uma doação de quanto você sentir no seu coração que você deve ajudar, sabe? Porque na Bíblia fala que Jesus já aboliu o dízimo, né? Naquela época lá, o pessoal tinha que pagar, né? Se eu não me engano. Naquela época de milhares de trocentos mil anos atrás. Pagava para poder fazer os cultos, né? Alguma coisa assim. Aí, pastor, vai fazer meu casamento por tal preço. Ah, eu vou ter que fazer um culto na casa de alguém por tal preço. Isso aí é errado, né? Isso aí não pode. Pela Bíblia é pecado isso aí. Isso é totalmente errado. E na nossa igreja você ajuda se você quiser. Você vai ouvir a palavra, vai embora. Você pode colocar lá o dinheiro nas caixinhas, tem do lado assim dos corredores, tem as caixinhas para você colocar a grana física. Ou você pode usar cartão, pode usar Pix hoje em dia, com essas modernidades, pode pagar do jeito que você quiser. Se você quiser. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Só ajuda se você quiser. E outra coisa que liga a isso é que todos os irmãos do ministério lá, eles também não têm salário, né? Ninguém que trabalha na igreja tem salário. Por quê? Porque eles estão fazendo a obra de Deus ali de graça, eles cuidam da igreja, eles mesmo cuidam da parte da manutenção, as reformas, as mulheres fazem a limpeza, as mulheres fazem as comidas, né? Então é todas as pessoas do bairro que moram aqui e todas as pessoas do ministério que moram aqui também, eles mesmo que ajudam a cuidar da igreja e com a doação das pessoas é que consegue manter a igreja, né, funcionando, né? Pagar as contas de água, de luz e tudo, isso com a ajuda das pessoas, dos fiéis, né? Então é um trabalho comunitário, um trabalho totalmente não remunerado e comunitário que você faz se você quiser, né? Se você tiver grana e se você quiser ajudar, você faz a doação. E cada um lá tem o seu trabalho normal, né? Cada um eu trabalho no supermercado, eu trabalho de não sei o que lá, eu sou motorista. Cada um é uma pessoa normal, trabalha num trabalho normal, sem nada relacionado à igreja e também cuida da igreja, né? Tem dois trabalhos, só que um é remunerado, assinado na carteira, e o outro, que não é remunerado, é cuidar da casa de Deus, né? Então a gente trabalha assim. Nosso jeito de cuidar da igreja é assim. Se você tiver dinheiro, ajuda. Se não puder ajudar, maravilha. Não tem problema. Se puder ajudar no serviço braçal também, não tem problema. Se você quiser se voluntariar, você pode ir lá ajudar também. Aceita doação, doação de roupa, doação de terno, doação de que mais? De instrumento musical. Tem várias doações, vários tipos de doação. Tá bom? É assim que funciona lá. Outra coisa que é bem interessante é que os homens e as mulheres sentem separados, né? Por quê? Não faço ideia, mas eu acho que é pra poder evitar conversa, evitar frescurinha, sabe? Xoxação. Sabe xoxação? Ai, meu amor, ai, não sei o que lá. Esse negócio de pegação na mão e libertinagem. Eu acho que é pra evitar essas coisinhas. Acho que é pra evitar essas coisinhas aí, o sentar separado, né? Aí de um lado as mulheres, do lado do homem. E é assim. Quando é criança, tudo bem, né? Sentar com a mãe e tal. Depois que cresce, aí você já vai pro seu lado lá, né? Cada um é separação total. Outra coisa também que tem que ser feito lá, que é o costume, né? As mulheres têm que usar o véu, né? Nessa igreja, ela é muito conhecida como a igreja do véu, né? Uma das igrejas mais rígidas, a igreja do véu. Isso também tem relação com a Bíblia, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando a mulher coloca o véu na cabeça para orar, ela tem um poder, né? Deus dá um poder imenso para ela sobre isso. Por isso que já liga outro assunto, que o homem não deve ter o cabelo comprido, né? Porque o cabelo comprido representa o quê? Na visão da Bíblia? Representa o véu, né? Ou seja, o homem não deve porque se assemelha ao véu. A mulher pode, né? Porque já foi feito isso para ela, né? Se a mulher não tiver, o detalhe, se a mulher não tiver o véu, eu nunca vi isso acontecer na igreja de verdade. Mas isso é o que está escrito na Bíblia. Se a mulher não tiver o véu para orar, quando ela estiver fazendo oração, tipo em casa, o que acontece? Ela deve soltar o cabelo, né? Se ela anda com o cabelo preso o dia inteiro, ela deve soltar o cabelo na hora da oração, porque Deus dá o poder sobre o cabelo dela e a cabeça dela, sabe? É um assunto muito complexo, eu não entendo bem, porque eu nunca fui assim muito de entender as escrituras, né? Mas é uma coisa que acontece na Bíblia e se vocês têm mais experiência sobre eu, vocês vão entender, vocês vão saber e vocês vão me corrigir aí embaixo. Se alguém souber, me fale aí. Mas é isso, o fato do homem não ter
o cabelo comprido na congregação, né? Meio que proibido. Uma coisa só para a mulher. E por isso que a mulher tem que estar sempre com o quê? Tem que usar sempre o véu, né? Porque o véu é a proteção. É o poder que Deus dá, né? Mulher também. Se a mulher for da congregação e for orar dentro de casa, ela tem que usar o véu. Deve usar o véu. Né? É bom. Próximo. Os estilos de roupa é uma coisa muito complexa também, né? Porque tem uma controvérsia também, né? Porque o homem, quando ele vai para a congregação e ele se batiza e tudo, ele começa a usar terno, né? Terno normal, tal. Aí você tem que prezar pelo seu corpo, né? Você tem que cobrir o seu corpo, né? Não pode deixar mostra, não pode deixar mostra, assim, sabe? Então, esse tipo de roupa já é proibido você usar. Depois que você se batiza, principalmente. Depois que você se batiza, você não pode mais usar esse estilo de roupa, não pode usar short. Porque tudo está à mostra do seu corpo, né? E, por dois motivos. Por um, para você prezar o seu corpo. E para você prezar a outra pessoa, né? Porque se a outra pessoa tiver num processo de libertação e tentando se batizar também, o que acontece? Se ela vê uma pessoa ali com menos roupa, o que vai acontecer? Já vai ficar olhando, pensando coisas que não deve pensar, né? Então, o que acontece? É isso que acontece. Você tem que prezar pelo seu corpo, tanto por você quanto pelas outras pessoas. Então, depois que você passa pelo batismo, você começa a usar esse tipo de roupa, né? Que tampa todo o seu corpo. E as mulheres, agora que vem a parte interessante. As mulheres geralmente só podem usar saia, né? Porque a calça é uma figura masculina. Então, esquece a calça, só é pros homens. E vira, as mulheres só usam saia e vestido. Só isso. Só isso. Aí que vem o porém. Aí que vem o porém. Se as mulheres só podem usar saia e vestido, o que acontece? Se elas usam o vestido, a parte da perna vai ficar à mostra, né? Ou seja, se a parte da perna da mulher fica à mostra, por que o homem não pode usar o short? Né? E é claro que não é todo dia que a mulher vai querer usar um vestido daqui até o pé, né? Até lá na igreja tem umas mulheres com os vestidinhos bem curtinho. Bem curtinho, começando aqui. Mentira, também não é assim, né? Mas eu já vi as mulheres lá com os vestidos curtos, um pouco acima do joelho. Então, aqueles vestidinhos que a manga é assim, aí tem tudo isso de braço pra fora. Tem pessoa que tem fetiche por braço também. Fetiche por perna, fetiche por braço, fetiche por mão. Então, cada pessoa tem um fetiche. Então, se ela olhar tal parte do corpo, ela já vai pensar, nossa, que maravilha. Então, aí que fica a contradição, sabe? Porque o homem, o terno não tem nenhuma parte que é, eu vou usar um mini terno hoje. Não existe. O terno do homem é da cabeça ao pé, tudo tampado. A mulher não. Tem uns vestidos que é assim, mas tem as variações, né? Ou seja, certa vez ou outra a mulher vai estar com o braço de fora, a perna de fora. Meu vizinho tá causando hoje, hein? Então, certos estilos de roupa da mulher vai estar assim, a saia também, né? Vai estar um pouco abaixo do joelho, mas vai ter tudo aquilo de perna mostrando. Então isso que eu acho contraditório. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho zoado, é isso, né? Porque a gente tá num país que só tá aumentando o calor. Ao calor. Eu tinha jogado minhas roupas fora. Eu tinha doado, na verdade, né? Tinha doado todas as minhas camisetas regata, doado meus shorts, que eu usava pra sair, doei tudo. Só que aí voltou o calor estrupando geral, o que eu falei? Vou precisar comprar outras roupas. Comprei outras regatas, voltei a usar regata, voltei a usar short, porque não dá. O calor te cozinhando a perna. Você já tem que trabalhar o dia inteiro com seu uniforme tampado. E ainda voltar para casa do calor estrupando, o sol arregaçando, a roupa grudando no corpo, assim, entrelaçando. Você não sabe o que é carne, o que é roupa, de tanto sol que tá arregaçando. E eu não aguento mais. Porque só de eu andar do terminal até em casa, já tô inteiramente fedido de suor, podre, coberto, molhado de suor. E não dá. Sabe? Uma agonia muito grande. Então, eu voltei a usar. Do mesmo modo que eu falei, né? Parei de ir pra igreja ou parei de usar. Também quando eu ia pra igreja, não usava só terno o dia inteiro, né? Claro que não. Quando eu comecei pra igreja, eu usava só o quê? Quando eu saía, só usava calça e camiseta. Camiseta normal, de manga até aqui. E calça, não usava mais short. Me tampava tudo, essas partes assim, tudo. Né? Aí agora que eu parei de ir pra igreja, justamente combinou do verão chegar arregaçando. E aí juntou um com o outro e deu isso, né? Aí comprei tudo, as roupinhas, comecei a usar todas as roupinhas de novo. Pronto.
Essa é a questão da roupa que eu achei. Uma coisa que eu não gosto é o ósculo, né? Ósculo santo. É um cumprimento que os homens da congregação se cumprimentam se beijando. Claro que é no rosto, né? Então, você dá um aperto de mão na pessoa lá e dá um beijinho no rosto. Isso representa o ósculo santo que Jesus dava nos discípulos dele, né? Só que naquele tempo não tinha toda essa malícia, toda essa maldade que nós temos hoje, né? Aí, você fica meio assim, né? Ai, meu Deus do céu. Uma coisa que me dá agonia é quando eu sento no banco da igreja e tem 32 pessoas, tem 32 caras sentados comigo. Aí eu tenho que levantar, quando o culto acaba, já começa entrando, né? Você começa entrando na igreja e se tiver alguém ali, você tem que cumprimentar. Aperta a mão, dá um beijinho aqui, aí tal. Aí na hora de ir embora, você levanta do seu banco, você passa pela todas as... E é aqueles bancos completos de madeira, né? Não, um banco, um espaço. Um banco, aqueles bancos completos, tipo de escola antiga, sabe? Que você senta todo mundo no banco só de madeira. E para levantar você tem que ficar passando assim, sabe? É esses bancos. E você tem que ficar cumprimentando e beijando todo mundo. Claro que também é nítido quando tem um cara que não quer te beijar, né? Tem uns caras que só dá a mão assim, ó. Faz, até vira a cabeça assim, dá a mão assim, porque já não quer beijo. Aí você já, ufa, graças a Deus. Aí você, mas tem os velhos que são mais tradicionais, os velhos que quer te beijar, quer te abraçar e tal. Tem uns velhos lá, muita gente boa. Quando eu fui pra essa igreja, eu me achei muito receptivo, sabe? Eu fui muito bem recepcionado, quer dizer. Me receberam muito bem, os velhos lá e tal. Eu gosto muito de lá, eu me sinto muito bem lá. Só que o problema é as pessoas, né? A quantidade de pessoas em volta, isso que é o problema. Então, tem isso aí, né? Esse cumprimento que o povo de lá se dá. Eu não gosto. Eu acho muito desconfortável ficar beijando as pessoas que eu não conheço, sabe? Então, essa representação, né? Representa o beijo que Jesus dava nos seus discípulos. E eles querem implementar isso, né? Eles querem implementar a espalhação do amor, né? Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é o quê. Eles gostam de implementar isso, né? Que você tem que abraçar as pessoas. Ai, não abraço o meu amigo de frente. Ai, só aqueles abraço de homem que abraça assim, né? Pois uma coisa que eu gosto nessa vida é de dar abraço, sabia? Gosto muito de abraçar as pessoas. Lá no meu serviço, se deixar, eu abraço todo mundo. Todo mundo que quiser abraço, eu tô dando abraço. E que mais? E é isso, né? Que eles querem espalhar o amor, querem espalhar o carinho, querem espalhar um sentimento de irmandade, de fraternidade, de paternidade, sabe? Todos esses sentimentos que Jesus traria, se fosse o tempo de hoje que ele tivesse aqui, né? É isso que eles não querem deixar morrer. Esse sentimento, sabe? Por isso tem esse beijinho aí, que eu não gosto, que eu não quero. Outro dos motivos que eles falam que é uma seita, porque você só ganha um certo de... Você só ganha um certo tipo de liberdade quando você é batizado. Quando você não é batizado, você é chamado de testemunhado, né? Você só vai lá para ouvir o culto e ir embora. Agora, quando você é batizado, você já faz parte, né? É como se o batismo fosse o ritual da seita, que eles falam que é uma seita para você entrar. Por isso que eles falam que é uma seita, porque você só vai fazer parte de lá quando você fazer o ritual do mergulhação na água. Então, por isso que eles falam que é uma seita, né? Aí tal, aí tá. Quando você é testemunhado, eu não sei o porquê disso, nunca cheguei a perguntar a ninguém. Quando você é testemunhado, você não pode pedir nada, né? Agora, quando você já é batizado, você pode subir lá na frente para poder fazer seu testemunho, né? Tá difícil, hein? Quando você se batiza, você pode ir lá na frente para falar o seu testemunho, para falar as coisas que Deus fez na sua vida, falar pelo que você é grato. Subir lá para agradecer e falar, né? Você só pode quando você já é batizado. E quando você é batizado, você só pode pedir o hino para cantar quando você é batizado também. Quando você não é, e eu fazia isso. É porque quando eu comecei para a igreja, já comecei a ir de camisa social, né? Então o povo devia achar que eu já era batizado. Aí do nada eu pedi o hino e ninguém desconfiava. Só foram perceber depois que eu me batizei. Aí pensaram, nossa, esse safadinho era um capeta antes. Mas faz parte. Eu não sabia também, né? Aí depois que você se batiza, você pode. Porque quando vai começar o culto, a gente começa com 3 cantação, né? Aí nessa hora é a hora da garganta. Você tem que levantar a mão e gritar. Quem gritar mais alto perde o hino, né? Ganha. Aí são 3 hinos que nós canta. Aí depois todo mundo senta. Aí tem as orações. Aí tem a palavra.
Aí no meio quando vai se desenrolando, tem mais duas cantação de hino. Aí depois para encerrar o culto, encerra com a encerração final de cantação. E é isso. Acho que são cinco hinos que se canta por vez lá, se não me engano. Por culto, né? Tem uns cultos que é mais curto, que nem aqui na minha região. A terça-feira é mais curto o culto, né? Então não tem a parte do testemunho. Aí sábado e domingo e quinta, sábado e domingo já tem um testemunho, né? Porque os cultos já são um pouquinho mais compridos. Mas dia de terça-feira, que começa 8 e acaba 9 da noite, aí o culto é mais rápido, então tem que agilizar. Então não pode deixar as pessoas falar, porque as pessoas se subir lá, falar no microfone, vixe, tem umas velhas lá que fala desde quando nasceu até o dia que vai morrer. Fala tudo, e não precisa disso. Os próprios irmãos do ministério falam, não precisa falar muito. Em poucas palavras você consegue agradecer, falar a obra que Deus fez e pronto. Mas as velhas querem. As velhas querem falar e fala. E eu querendo dormir assim nos bancos. Porque 8 horas já estão estrupados de sono. Aí eu chego lá 8 horas querendo dormir. As vovozinhas querem passar, querem falar. Aí fica difícil. Então é isso. Quando você está batizado, você só pode fazer as coisas lá quando está batizado. Quando não, não pode. Não sei porquê, nunca cheguei a perguntar. Se alguém é da congregação aí e souber, me avise que eu queria saber esse mistério. O batismo, ele acontece uma vez por mês também. Todo domingo, todo o último domingo do mês, ele acontece. E é muito legal e é um dos cultos mais demorados, né? Porque é muita oração, é muito hino cantado, os hinos de batismo, muita oração, Ixi, é uma energia muito boa. Eu adorava ir nos batismos, porque era muito bom. Porque cantava bastante, né? Cantava bastante, a energia era boa. Você via as pessoas se batizando. Tinha casos que via até família. Vinha o pai, depois vinha a mãe, depois vinha os filhos, marido, mulher, tudo junto lá se batizando. Era muito legal. Eu achava muito bonito. E é muita choração também, muito legal. E lá tem o segundo andarzinho assim, né, que chama de galeria, que quando tá muito cheio embaixo, você sobe pela galeriazinha e fica lá em cima. Eu gostava de ficar lá em cima. E é triste, porque você não pode ficar lá em cima. Você só pode ficar lá em cima quando tá estrumbada a igreja. Ou seja, o meu sonho é chegar, subir e ficar só eu lá em cima. Nossa, se fosse assim eu ia amar. Eu ia chorar todo dia. Muito bom, muito das horas. Eu gosto muito da galeriazinha. E aí, quando enche muito, né? Nos casos de batismo, aí você sobe lá pro segundo andar. E o batismo acontece uma vez por mês. Todo último domingo do mês, aqui na minha região. Caso vocês queiram ir só para assistir o batismo, é bom também, né? Muito legal, muito bom participar. Também tem culto de jovem, que é todo domingo de manhã, se não me engano, 9 e poucas da manhã. Tem um culto especial só para os jovens, que eles chamam de mocidade também, né? Para dar conselho para os adolescentes e tudo, né? Que é uma fase difícil. Ainda mais quando você já é batizado desde novinho, só pode ser batizado a partir dos 12 anos. Ai, mas na católica batiza quando nasce, isso aqui é uma coisa deles, né? Na nossa crença, da nossa igreja, a gente tem a crença de que as crianças só vai ter noção das coisas depois que cresce, né? Ah, a criança é um bebezinho ainda, não tem noção do que é certo e o que é errado, não tem noção do que ela vai fazer da vida dela, né? Não tem noção que ela vai querer ou não se batizar na vida dela. Então, é uma coisa que a congregação deixa para quando a criança cresce e faz 12 anos, né? Tem um caso especial. Quando a criança é que é muito complexo isso, sabe? Quando Deus dá uma visão para essa criança e aparece na vida dela, faz ela falar em línguas, sabe? Aquelas línguas sagradas. Quando tem essa manifestação na criança, menor de 12 anos, ela pode ser batizada. Porque Deus já selou a alma dela, sabe? Isso é um contato direto com Deus, é um salvamento direto com Deus, sabe? Quando você vê a criança menor de 12 anos que sente Deus, gosta de ir para a igreja, tá falando em língua misteriosa, com menos de 12 anos, já pode batizar porque é a permissão de Deus, sabe? É um caso muito complexo esse, muito complexo. Já aconteceu lá na igreja também. Esse é os trâmites do batismo. Tem culto especial também para os músicos, né? Culto especial não, é um ensaio. Geralmente sábado, se não me engano, deve ser 2 sábados ou um sábado por mês, que tem o batismo, né? Batismo não.
ensaio para os músicos. Um ensaio lá na igreja mesmo, se você quiser acompanhar, você pode. Você pode acompanhar, vão cantar também, pode treinar os hinos, que são mais difíceis. Aí tem todo o ensaio, aí se você quiser já fica ali, porque o culto vai ser logo em seguida. Começa geralmente às 5 horas, ou 5 e meia. Acho que começa às 5 e meia. Aí tem esse culto especial, que é o ensaio dos músicos. Aí geralmente 7 e meia já é o culto mesmo, né? E eu não gosto desses cultos de... Eu não gostava muito de ir no sábado, já isso desde o começo. Não gostava de ir muito no sábado, porque eu descobri que geralmente era ensaio nos sábados, né? Se eu não me engano, era 2 sábados por mês que tinha um ensaio. E o que acontece? Ensaio, igreja lotada, todo mundo quer ir. O que acontece com o culto em seguida? Estrumbadamente lotado até o teto. Muitas vezes eu tive que ficar fora do corredor, né? Porque tem a igreja normal, fechada. Aí dos lados tem os corredores com as janelas, que você pode ficar ali acompanhando o culto pelo corredor, caso esteja muito cheia, né? Porque não é sempre que eles liberam a galeria, que eu falei. Se liberasse a galeria sempre, tava todo mundo lá em cima. Mas não libera. Aí você tem que ficar no corredor, tomando vento, tomando garoa, sabe? Várias vezes. Mas eu prefiro estar lá fora do que ficar lá dentro, amassado, sentado no meio dos caras. Muito ruim, muito desconfortável. Não gosto, não quero. Uma coisa que eu tenho parado para pensar muito ultimamente é não fazer julgamento, sabe? Claro que é difícil, né? A gente vê tanta coisa escrota acontecendo do nosso lado, principalmente no serviço, a gente gosta de julgar. A gente gosta de julgar. Mas às vezes eu paro e fico pensando, o que será que Deus fazia? Será que Jesus ia fazer o quê? Ele ia parar para analisar a situação, né? Ele não ia julgar. Quer dizer, ele poderia se ele quisesse, porque ele pode, ele é o único que pode, né? Agora nós não pode. Deus deu a vida para cada um tomar conta de si. E só quem pode julgar o que a gente faz é Deus, né? Então uma coisa que a gente tem que fazer, tem que melhorar é isso. Ah, eu quero pintar minha cara de metade cinza, metade negra. Maravilha, faça o que você quiser. Ah, mas nossa, vai ficar feio, não sei o que, não sei o que lá. Deixa a pessoa. Vive a sua vida, deixa a pessoa fazer o que ela quiser com a dela. Você não tem o direito de julgar. Você não vai concordar. Guarda pra você, na sua cabeça aqui, ó. Na cabeça, aqui dentro. Então, deixa Jesus julgar as pessoas. Vive a sua vida e cuida da sua, sabe? Uma coisa que eu tenho parado para pensar muito nisso. Então, espero que isso me dê uma evolução espiritual para eu melhorar como pessoa, para eu não ficar julgando as pessoas também, né? Porque às vezes eu julgo também, quem não julga, né? Todo mundo. E é isso, né? A Santa Ceia, né? A Santa Ceia Suprema, que é um dos mandamentos mais importantes que tem, que é um mandamento muito difícil, porque na fase da Santa Ceia, que é agora em março, na minha igreja tem março, e aí você tem que estar em paz, tem que estar em paz com você tem que estar ao máximo fora dos pecados possíveis, né? Claro que é difícil, mas você tem que fazer a sua parte para tentar deixar melhor. Você tem que estar de bem com você tem que estar de bem com as pessoas ao seu redor, não tem que estar brigado com ninguém, tretado com seus parça, tretado com os capeta do serviço, que você sabe muito bem quem são. Não pode estar tretado com eles para fazer a Santa Ceia, né? Mas é difícil, mas é muito difícil. Não dá, não tem como. Tem pessoas lá no serviço que eu não quero nem olhar. Se eu pudesse não ver, se ficar invisível, seria uma maravilha, sabe? Se existe o lado bom, existe o lado ruim, né? Tem as pessoas que são uma capa de coisa ruim, só que dentro tem uma coisa boa. E Deus sabe disso. Ou seja, para Deus essas pessoas são boas ainda, porque tem a bondade dentro delas, só que está escondida por uma capa de maldade. Essas pessoas ainda têm salvação, elas podem se transformar em pessoas boas um dia. Mas se existe a coisa boa, existe o quê? O lado mal. Essas pessoas do lado mal não podem ser salvas, porque elas já nasceu para a maldade. Não adianta elas tentar fingir que é do lado de Deus. Não vai conseguir, porque elas nasceram para aquilo. Elas são do time de lá. Elas nunca vão fazer parte do time de cá. Porque nasceram para isso. Tem um propósito dos bons, um propósito dos maus. Ou seja, não dá para todo mundo ser salvo. Sabe? Que nem eu falei, tem alguns que tem uma coisa boa dentro, daí se dá pra ser salvo. Agora tem gente que é maldade pura aqui, não dá, não tem como. Então, tenho que ter pena, tenho que ter dó, tenho que orar por todo mundo. Não adianta. Não adianta, não é todo mundo que quer ser salvo. Tem gente que gosta de estar no lixo, vai ficar no lixo porque a vida delas é aquelas. Elas gostam daquilo. E elas são adultas, elas escolheram aquilo. Então, se elas estão ali porque elas querem, porque elas gostam. Não adianta você ficar se matando de orar
chorando pela pessoa. Você fez a sua parte uma vez, maravilha, deu uma chance. A pessoa não quer, vaza. Faz as suas orações, fica lá com o seu meio, sabe? Esquece ali. Se ali não quer ser salvo, o problema é dele. Você fez a sua parte. Fique tranquilo. Tá bom? E a Santa Ceia você tem que estar de bem com todo mundo. Você vai lá, faz a Santa Ceia, come o pãozinho, come o vinho, ó. Come o pãozinho, toma o vinho, a carne e o sangue de Jesus. E tem uma vez por mês, né? Depois, lá pelo final do ano, uma vez por mês não, desculpa. Tem uma vez por ano a Santa Ceia. Só que existe uma reprise. Quem não conseguiu participar, agora no começo do ano, eles fazem uma segunda Santa Ceia só para as pessoas que não conseguiram tomar a primeira. Você não precisa tomar de novo a segunda, não. Eu não sei se é proibido, ou se não pode, ou se... Não sei se quiser tomar pela segunda vez pode também, mas... Geralmente a segunda Santa Ceia que tem é só para quem não tomou, né? Então, porque você já fez a participação lá, né? Já fez a reunião lá com os mandamentos do Senhor, já fez uma vez, né? Então, agora já acabou. Agora é para as outras pessoas que não conseguiram fazer. Sabe? É assim que funciona a Santa Ceia lá. Outro assunto que liga o Japão também, né? E liga o candomblé também, né? Rapidinho, porque o vídeo já tá gigante. Tô lá no serviço, tinha uma colega minha, né? A gente virou amigo e tal. A gente tem contato hoje, só que nós não se fala tanto, né? Praticamente nem se fala. Só vejo o que ela posta e tal. E ela era do candomblé, né? Tals. Aí ela sempre me falava que as entidades dela gostavam de tomar cachaça, que quando ela estava em casa as entidades pediam para ela comprar cachaça, ela comprava cachaça e dava para as entidades. Beleza. Maravilha. E uma vez ela falou para ela falou para mim que as entidades falavam as coisas para ela, né? Avisava quem era bom, quem era ruim, lá dentro do serviço mesmo. Aí teve um dia no estoque que ela parou pra mim, sabe, nós estávamos conversando, e ela falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita só na sua religião só ou o quê? Ou você não acredita nas outras? Aí eu falei assim, eu acredito na minha, né? Eu tenho fé na minha, né? Tenho fé em Deus, tenho fé na crença que eu tive desde criança. Mas eu acredito que tem outras religiões e respeito elas, mas eu não acredito no ensinamento delas, sabe? Eu não trago o ensinamento delas para a minha vida e para minhas práticas. As práticas que eu fiz, ou que eu faço ainda, são todas essas que eu falei para vocês. Desde quando eu estava na igreja, ou quando eu estou fora. Essas as práticas que eu fazia antes e as que eu faço agora, né? Tudo isso que eu falei para vocês antes, da congregação. Aí eu não pego nenhuma outra coisa de outra doutrina, outra religião e coloco na minha. Não misturo, sabe? Eu só faço o que eu sempre fui ensinado a fazer e o que eu sempre descobri que eu aprendi, né? Que Deus me passou. O que eu faço é isso. Agora, ela falou assim, porque aqui minhas entidades sempre me falam das pessoas boas, que as pessoas boas e ruins que tem aqui no lugar, né? Lá no mercado. Ela falou assim pra mim, eles estão me falando que você tem uma energia boa, que você tem uma energia ancestral lá do Oriente. Ela falou que você gosta, ela falou assim, você gosta muito de lá, do Oriente, porque você veio de lá. Você tem a alma e o espírito de um dragão, né? Ou seja, por isso que você não se sente conectado aqui no Brasil. Você se sente conectado com o Japão, porque você veio daqueles meios de lá. Aí fiquei pensando, nossa, que interessante e tal. Você agradece por mim, né? A eles, que eles falaram isso pra você me falar, você agradece pra eles. Ela, não precisa falar isso pra eles, porque eles estão aqui agora. Eles estão aqui ouvindo tudo. E foi interessante, porque ela tava comigo assim, parada, conversando, e do nada ela ficou assim, sabe? Como se tivesse alguém ouvindo, sabe? Quando você tá ouvindo a pessoa assim, fica assim. Então, naquele momento, eu tive até a impressão de que o ar em volta do olho dela até ficou uma corzinha branca, do nada. Eu tive até um susto assim. Tive até, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa foi suspeita ali. Eu acredito sim que possa existir isso, né? Porque o candomblé é uma coisa, sabe? Que mexe com outras coisas, sabe? Que eu não vou ficar falando aqui, porque senão eu vou querer me bater, vou querer me bloquear. E eu não quero ficar causando treta, sabe? É uma coisa que eu acho. Cada um que segue a sua religião sabe de si. Mas é a minha ponto de vista. Parecia que as entidades estavam ali falando com ela mesma. É isso que deu a impressão, né? E ela falou isso. Eles estão aqui, você pode agradecer para eles. Eu, muito obrigado, não sei o que e tal.
Mas claro, essa foi a única primeira experiência que eu tive com esse negócio de candomblé, né? De entidade e tal. A única coisa que eu fiz foi falar muito obrigado pra eles, né? Mas é claro que não vou seguir eles, não vou fazer a religião deles aqui, é eles e eles e eu cá. Até porque meu ponto de vista sobre isso é totalmente separado, né? Então, uma coisa que eu nunca vou seguir, nunca vou pegar nada daquela religião deles de lá e colocar na minha. Não tem como, sabe? Meu ponto de vista é totalmente outro sobre aquilo. Então, isso aconteceu. E engraçado, né? Porque muita coisa envolve o Japão, né? Desde criança, muita coisa me envolve com o Japão, sabe? Sabe quando você não faz parte, você não se sente parte de um canto, você se sente parte de outro? Alguma coisa dali que faz alguma coisa dentro de você crescer? Só quem sente isso sabe, né? Ai, mas é frescura porque você gosta de anime. Não é frescura. Não é frescura. Quando estou em contato com alguma coisa do Japão, é como se eu pertencesse àquilo, sabe? Agora vem outro ponto, né? Porque como que ela falou que eu vim do Japão pra cá? Como que minha alma do dragão está no Japão que eu vim pra cá? Se não existe esse negócio de vida passada. Vida passada é uma coisa que eles acreditam nas outras religiões, né? Que nem meu pai. Meu pai, ele acredita que sim, que pode existir vida passada, porque ele lê muito livro de espiritismo. Espiritismo, né? Espírita. Meu pai lê muito livro espírita, porém ele não é de nenhuma religião. Ele acredita nas doutrinas espírita, mas ele não participa de mesa branca, não faz incorporação, não fica com a mão na cara assim, transcrevendo carta, sabe? Ele gosta dos livros, ele gosta das histórias, ele acha interessante esse ponto de vista, e ele acredita nisso. É a crença dele. Até ele melhorou na vida dele por causa dos livros. Uma coisa que eu agradeço muito o espiritismo é que isso fez a cabeça dele abrir para várias coisas e fez ele mudar. Porque ele era muito difícil antes, quando ele era adolescente. Aí depois, de tal parte da minha adolescência que ele começou a ler esses livros, ele mudou bastante. Graças a Deus ele melhorou, viu? Graças a Deus ele melhorou bastante. Eu agradeço muito. Porque era difícil o bichinho, viu? Olha. E foi isso, né? Porque eu não acredito em vidas passadas. A gente tem uma vida só. Porque imagina, em cada vida você cometeu 30 mil pecados. Imagina no final que acabar o mundo e você ser julgado. Você vai ser julgado por 600 trilhões de pecados de todas as vidas passadas. Não tem sentido isso. Eu acredito que cada um tem uma vida só, que nós vive aqui, para depois que nós morrer, nós viver lá, ou no céu, ou no inferno, né? Torrando fogo lá com o capeta. E eu acredito nisso. Então, duas coisas que... Uma coisa que ela falou, que eu fiquei meio assim, que ela falou do Japão, da minha conexão com o Japão, por um lado eu acreditei. Só que pelo lado que ela falou que a minha alma veio de lá, eu não acreditei, né? Então, se já tem um pé de mentira ali, a gente já pode suspeitar. A gente já pode suspeitar. E foi isso, né? Essa foi a experiência misteriosa e espiritual que eu tive. Espero que tenha ficado claro pro nosso amigo que pediu essa sugestão. Desativado Sam, não sei o seu nome, mas você me desculpe. Então espero que vocês tenham gostado. Ficou muito comprido o vídeo, vou ter que editar monstramente, vai ficar comprido ainda, não se preocupe, que vai ficar gigante. Vocês ouviram minha voz escrota falando e vendo minha cara feia falando aqui. Então, espero que tenha tirado dúvida de você. Você queria saber sobre esse assunto. Essas são minhas crenças. Aqueles foi os que eu fazia quando eu estava na igreja. Fazia tudo aquilo lá. Hoje em dia, que eu não estou mais na igreja, eu continuo com as minhas orações. Minha fé em Deus não mudou. Minha fé para outra religião não vai migrar, isso é certeza. Vou ter fé em Deus sempre. Vou continuar minhas orações sempre, agradecendo sempre. E tendo Deus como base sempre, né? Porque se não for isso, a gente se lasca. O mundo está uma bosta, o mundo está um lixo. Então, se você não tiver fixo com Deus, você só vai se lascar. Sinto muito dizer, mas é assim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo totalmente religioso, totalmente fora do padrão, né? Mas achei interessante. E sempre que tiver um vídeo assim que dá pra eu fazer, eu vou estar fazendo, né? Vai ter muitos vídeos que eu não vou conseguir fazer, né? Mas o que tiver ao meu alcance, eu irei fazer. Tá bom? Então, muito arigatou por terem visto até aqui. Soste. Vamos aguardar aí para o próximo vídeo que vai ser, né? Não sei. Quem quiser dar mais sugestão aí, pode dar. E agora que eu estou de férias. Hoje é o quê? Hoje é 5 de março, o primeiro dia de férias. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque já estava surtando lá dentro. Já queria bater em todo mundo, sabe? Agora nós vai ter muito tempo para gravar. E é isso aí.
Então, mite kurete arigatou gozaimashita. Hontou ni arigatou. E fui embora e chega e tchau. Não esqueça de ver tudo aí, canal do pessoal. Não esqueça de passar lá no canal do meu primo, lá tem os 2 canal lá, para vocês dar um apoio para ele, tá? Porque para ganhar muita visualização, para ter mais disposição, para ele fazer mais vídeo, para ele crescer mais também, para nós fazer mais parcerias monstras. Tá bom? Pode ser? Pode ser. Então eu já falei demais, né? Chega, que eu não tô me aguentando mais. Eu quero ir embora e fui embora e chega e tchau. Sayonara, outros sama. E é isso aí.